O filme Ainda Estou Aqui levou mais de 5 milhões de espectadores aos cinemas brasileiros. Gente, vocês têm noção do que é isso? Esse tanto de gente dá pra lotar o estádio do Maracanã 65 vezes. E olha que a gente nem tá contando o público internacional. Só nos Estados Unidos, o filme entrou em cartaz em mais de 750 salas. Tudo isso colocou o Brasil nos holofotes da indústria cinematográfica no mundo todo, mas principalmente aqui mesmo, gente, no nosso próprio país, que se acostumou a deixar de lado produções nacionais por conta da dominação dos filmes norte-americanos e europeus. Eu sou a Miviki. E eu sou a Dani Rivas. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o cinema brasileiro, pode ser? Pode ser. Oi, gente! Tô aqui com a Dani Rivas, inclusive, tô usando o bordão dela para começar aqui o Pode Ser. Vocês que acompanham aqui a programação da TV Câmara já conhecem, né, a Dani, ela que tá aqui em vários programas, né? Ela faz o Diálogos da Cidade, ela faz também o Sessão Pipoca, e já que hoje aqui no Pode Ser a gente vai falar de cinema, foi por isso que eu chamei a Dani. Dani, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tami. É um prazer estar aqui no Pode Ser, novamente, né? Hoje para falar desse assunto tão gostoso, né? A gente gosta bastante. Olha, pessoal, pra gente começar, então, esse assunto, que é um assunto muito bom, né, Dani? A gente tá gostoso muito feliz, demais, né? Muito bom, totalmente deu um ânimo, premiados, né, agora? Muito, né? Temos um Oscar. Exatamente, a gente teve um acontecimento histórico, né, aqui pro nosso país, que foi o recebimento, né, a premiação de... Nós recebemos um Oscar, né, pela primeira vez, depois de tantas tentativas. Verdade, né, Tami? É muito importante, né? Dar um gás a mais. Apesar, né, a gente não pode ficar refém, né, desse fator Oscar, porque, gente, é um evento, né, um festival político, né, a gente sabe dessa dificuldade de filmes, sobretudo sul-americanos mesmo, né, de serem indicados, quem dirá ganhar um Oscar, né, a gente tem alguns casos. O nosso país pela primeira vez, né? A Argentina já ganhou alguns também, mas é muito importante dar um gás a mais e também pela história, né? Quando a gente fala de Ainda Estou Aqui, né? Conta uma história muito nossa, da nossa essência e que não pode ser jamais esquecida, né? Um regime que a gente não pode se esquecer jamais. Perfeita colocação, Dani. Exatamente isso. A gente sabe que o Oscar é uma festa norte-americana, ainda é muito fechado, né? Eles não são tão abertos a legendas, né? A gente até ouviu alguns boatos, algumas coisas sobre os votantes nem assistirem todos os filmes, né, que foram indicados. Então, é uma questão deles. A gente gosta de falar, inclusive, que foi o Oscar que ganhou, né, o Brasil, que ganhou uma Fernanda Torres e tudo mais. Exatamente. Mas a gente vai falar sobre isso hoje, então a gente vai contar um pouquinho da história do cinema aqui no Brasil para vocês e também falar um pouco, né, sobre por que às vezes é mais difícil a gente ter acesso, né, ao cinema feito aqui no Brasil do que os, né, os de fora. E a muitas vezes os de fora grande, são né? mais valorizados, né? Vamos falar sim, com certeza. Não, são, né? São infelizmente. Não alimentando essa crítica, né? Mas a gente tem que olhar para dentro também, né? E não ter esse preconceito, porque você vê muita gente falando mal, mas filme brasileiro é só porcaria, só tem isso, aquilo. Gente, vamos procurar informação, porque tem muita coisa boa, mas tem de tirar esse preconceito inicial que a gente tem e que é estimulado também, né? Perfeito. Às vezes a pessoa fala que não gosta, a gente pergunta pra ela quantos filmes ela viu ou quais filmes ela assistiu. Não sabe dizer, né, Dani? Exatamente. É isso. Mas, pra gente começar, então, um pouquinho da história, a gente vai passear, viu, gente? Porque essa história já tem mais de 125 anos. Inclusive, né, o cinema completou Brasil, aí, né? Há uns 2 anos teve esse marco, né, de 125 anos. Então, foi uma data comemorativa para o cinema. E a gente começa essa história, gente, aproveitando o surgimento mesmo, né, do cinema em Paris no ano de 1895, então quando a gente teve aquela primeira exibição de um filme, que é aquela cena famosa da chegada do trem, dos irmãos Lumière. Todo mundo já ouviu, né, esse case, que as pessoas até se assustaram, né, achando que aquela imagem do trem era real. Então a gente teve esse acontecimento em Paris, né, no ano de 1895, e não demorou muito, gente. No ano de 1896 a gente já teve uma primeira exibição de filme aqui no Brasil, né, Dani? É isso mesmo, foi lá no centro do Rio de Janeiro, né, na Rua do Ouvidor,
diretor. E aí foram exibidos pequenos filmes que traziam ali imagens, né, em movimento de cidades europeias. É muito importante ter referência, né? Quando você começa aí uma produção do zero, é necessário você pegar referências de boas produções, mas aí desde o começo, né, a gente fica famoso por ter essas referências de fora, né? Também não é de hoje que vem esse domínio. No caso, hoje é mais do cinema norte-americano, né? Mas reforçar desde o começo aí essas referências, né? Perfeito. Aí começaram com essas gravações, né? Com imagens, movimentos, né? de cidades europeias. O primeiro filme rodado exclusivamente aqui no Brasil, Tami, não se sabe ao certo, né? Ainda não tem ali um consenso, mas fica entre A Chegada do Trem em Petrópolis, em 1897, e também um outro filme, né, que fica ali entre os dois. Qual que foi o primeiro? Foi Uma Vista da Baía de Guanabara. E esse filme, gente, a filmagem teria ali acontecido no dia 19 de junho de 1897, que é por conta dela, inclusive, né, Tami, que aí ficou conhecida como a data do cinema brasileiro, dia 19 de junho. Perfeito. Interessante, um marco, né? É isso aí. Exatamente, a gente tem assim, então, a chegada do cinema aqui no Brasil, e daí a gente já passa, então, galera, para o um primeiro momento da história, que é de 1915 a 1930, que a gente teve aí uma coisa que já explica muito do que acontece hoje em dia, que a gente teve um acordo, né, o Brasil fez um acordo com os Estados Unidos para que os filmes, né, norte-americanos não precisassem pagar tarifas alfandegárias para entrarem aqui no nosso país, então. E qual era a ideia, né, os governantes queriam que o cinema se popularizasse logo, então eles queriam comprar filmes, né, queriam que os filmes fossem exibidos, enquanto, né, o Brasil ainda não tinha equipamento, não tinha pessoal para produzir os filmes, né, aqui mesmo no nosso país. Só que isso foi um problema, porque os filmes, né, estadunidenses começaram, então, a ganhar mais popularidade do que os brasileiros, né? Enquanto os brasileiros ainda estavam começando a ser produzidos, né, os filmes estrangeiros, né, norte-americanos entravam com muita facilidade no país. Então, aí a gente já tem um dos maiores porquês da gente assistir, às vezes, mais filme norte-americano do que brasileiro. Desde o começo, né? E aí, na década de 30 também, surgiu, né, um gênero chamado chanchadas, né, que aí teve o seu auge mesmo nas décadas de 40 e 50. Aí uma das características, né, eram comédias musicais, passavam-se também ali por ficção científica, né, filmes policiais também, né, vários gêneros, né, dentro né, das chamadas chanchadas. Perfeito, era algo que tinha um apelo popular muito grande, né? Sim, então, sim. O carnaval era muito mostrado, era muito aquilo que o povo queria ver, né, Dani? Exatamente. Perfeito. E a gente já passa para um segundo momento, né? Sim. Perfeito. A gente pode falar aqui agora para vocês, então, desse segundo momento que começa a ir para o cinema novo, né? Uhum. Que já é uma fase mais complexa, né, do nosso cinema brasileiro, Exatamente. né? Uma fase em que o nosso cinema começa a ganhar mais identidade, né? Sim, o realismo, né? Também as críticas sociais eram bem fortes. E também o que você falou, né? Mostrar muito a nossa identidade, né? As referências externas não eram tão usadas nesse contexto, né? Eles priorizavam a nossa realidade mesmo, um movimento de renovação mesmo, né, Tamires, que foi bastante importante, né? Que é um marco histórico quando a gente fala de cinema nacional, né? Esse movimento, ele é bastante importante, tanto é que é lembrado até os dias de hoje, né? Perfeito, exatamente. Então a gente tem aí entre as décadas, né, de 60, começo de 70, né? A gente tem diferentes fases desse cinema novo, que é muito isso, né? Ele chega como um cinema denúncia, né? Sim. Que vem para mostrar, então, dificuldades da população, né? Do povo brasileiro, como Sim. fome, miséria, desigualdade. Uma fase mais consciente também do cinema Sim. brasileiro. Bem isso que você falou, né, Dani? E é engraçado, de realismo, né? Sim, é engraçado, né? Claro, gente, as coisas evoluem, surgem novos problemas também, mas é uma realidade que infelizmente não mudou muito, né, Tamires, de lá para os dias atuais, né? A nossa realidade enquanto povo brasileiro. E aí
aí a gente continua tendo que denunciar muita coisa, né? Exatamente. Que bom que hoje tem mais visibilidade, né? Exato. Então não é que aumentou, é que hoje tem mais visibilidade, então, né? E aí, Tami, a gente falou do cinema novo, no fim da década de 60 e meados dos anos 70, a gente também teve um outro movimento que é o cinema marginal, né? Filmes autorais também, né, que chamavam ali atenção por críticas, né, ao regime da ditadura militar também. E né? um pouco experimental, né, Sim. Dani? Cineastas buscando, então, aí um pouco mais de um olhar artístico, né? A gente tem, inclusive... Baixo orçamento também, né? Sim, e aí sim. também os gêneros, né, Tami, passavam tanto... Tinham muitos filmes autorais que chamavam atenção, e com gêneros variados, policial, terror, filmes eróticos também, né? Tinha essa diversidade também no conteúdo. Exatamente. Só para citar aí para vocês, então, um destaque aí do cinema novo, a gente tem Vidas Secas, por exemplo, né? Do Nelson Pereira dos Santos, de 1963, que, né, foi baseado, né, no clássico, né, da literatura. E a gente também tem Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Que ficam aí dois Rocha, filmes. que, né, talvez o nome mais conhecido, né? Quando a gente fala, sobretudo no cinema novo também, Exatamente. né? E aí, Tami, muitos desses filmes, desses gêneros, né, foram produzidos, inclusive, na Boca do Lixo, em São Paulo, né, ali na região central, e aí trazendo para a realidade, né, hoje totalmente diferente, que a gente vê aquela região, né, tomada pela Cracolândia, né, então um ambiente que foi tão importante, né, para criatividade, para expansão do nosso cinema. Hoje a realidade é outra. Pois é. A gente vai fazer um intervalo. Só antes aqui, vou dar mais uma sugestão aqui de vocês, para vocês, né, para quem quiser pesquisar. No cinema marginal a gente tem aqui uma indicação muito boa, que é O Pagador de Promessas, né, do Anselmo Duarte, que também ficou muito famoso. Fica por aí, porque no próximo bloco a gente vai falar do cinema brasileiro nos dias mais atuais. A gente tá vindo mais para as décadas de agora. E a gente está de volta com o Pode Ser, hoje falando sobre cinema brasileiro, um tema muito importante, um tema que a gente gosta muito. E olha, a gente estava falando sobre, né, a história do cinema, e a gente parou numa fase que foi bem difícil para o Brasil, que foi ali nas décadas de 80 e 90, em que o Brasil entrou numa crise, né, econômica. A gente tinha, né, um grande problema de dívida externa, a gente também teve ali nos anos 90 a Era Collor, que foi bem problemática para o Brasil. A gente não vai conseguir entrar em detalhes, mas todas essas questões fez com que o cinema brasileiro ficasse de escanteio, né? Sim. A arte sempre acaba sendo vista por último, né, Dani? Então, exatamente, se uma tava pena, complicado, né? Exatamente. Se estava complicado economicamente, para o cinema, então, nossa, foi um pesadelo. Não é visto como uma prioridade, né? E deveria, porque a gente está falando de educação, de referências, né? Exatamente. De cultura. E daí, nesse momento, então, quem que tava, né, com investimento? As CVs, então, assim, as novelas, né, estavam em alta, lembrando que era bem mais tranquilo, menos custoso e demorado fazer, por exemplo, uma novela que usa ali, né, o mesmo cenário por diversos episódios, né, a demanda é menor do que produzir um filme. Então, as TVs com programas de auditório, né, Xuxa, Silvio Santos, né, esse pessoal vem ganhando mais força. E também os videocassetes ganharam muita força nesse momento. E daí, mais uma vez, a gente tem uma onda, né, de filmes estrangeiros, de filmes norte-americanos ganhando espaço do cinema brasileiro, né? Sim. Você falou dos videocassetes, né? Teve essa onda, né, de filmes estrangeiros vindo pra cá e tal, mas bate uma saudadezinha das locadoras, né, Tamires? Ir lá, passar muitas vezes horas, ficar procurando filmes e tal, ia com a amiga, prima. Nossa, é uma coisa que eu sinto falta. Entregou nossa idade, Tamires. Nossa idade. Só que, ó, eu era uma... alugadora, existe essa palavra? Eu gostava muito de alugar filmes da Turma da Mônica, então eu contribuía com o cinema brasileiro nessa época. Tá perdoada, Tamires. Mas era uma época boa, né, assim, de
Era um evento mesmo, né? Pelo menos eu lembro de ir, assim, e às vezes ficar horas. Né? Hoje, gente, praticamente não tem mais locadoras, né? Exato. Assim, essa nova geração nem sabe o que é, né? Com a dominação também dos streamings. Enfim, você falou, né, Tami, desse movimento bastante complicado para o cinema nacional. Teve um período ali de quase estagnação, sobretudo entre, né, o período de 1995 e 2002, a gente teve esse movimento do cinema da retomada, né? E aí, com destaque, eu coloco aqui, né, o filme Carlota Joaquina, A Princesa do Brasil, que chamou bastante atenção nesse período, né? E aí, Tami, a produção brasileira, mesmo que aos poucos, né, aos trancos e barrancos, porque tem momento que desponta um pouco mais, tem momento que a produção cinematográfica fica um pouco mais travada, né, recebe menos verba, mas hoje a gente vê que descentralizou, né, cresceu e felizmente descentralizou também as nossas produções, né, isso é muito bacana. É muito verdade, Dani. A gente tem, então, esse período, né, de retomada. Alguns já até colocam que ali nos anos, por volta de 2013, vai ter a pós-retomada também, mas aí Sim. a gente já tem nesse, né, durante a década de 90 ali, né, metade da década de 90 pra frente, né, e anos 2000, a gente vai ter, então, um boom de filmes que são um sucesso, né? A gente vai ter aí Tropa de Elite, por exemplo, Sim, que baita filme, né? Levou muita gente pro cinema, né? A gente também vai ter outros sucessos como Cidade de Deus, Central do Brasil, que ganhou filme muito. Lindo, Exatamente, que são dos meus preferidos. Sim, Central do Brasil a gente assistiu juntas, né? Foi, inclusive, então, é um filme muito emocionante, gente, vale a pena. E, né, chegou a ser indicada ao Oscar nas categorias Melhor Filme Estrangeiro, né? Antes não era Melhor Filme Internacional. E também a Fernanda Montenegro, ela foi indicada a melhor atriz, mas infelizmente naquela vez o Oscar não veio, né, em nenhuma dessas categorias, mas o Oscar ainda não deixa de ser preparado pra exatamente, gente. Mas não deixa de ser um baita filme. Na minha mera opinião, Central do Brasil é um dos melhores filmes nacionais. É muito, muito bom. E é, inclusive, do Walter Salles, gente, o mesmo diretor de Ainda Estou Aqui. Exatamente, muito legal, né, colocar esse marco aí. E é isso, né, Dani? Acho que a gente deu uma boa pincelada, né, pela história aí do cinema brasileiro. É muita coisa pra falar, mas Sim. é um gostinho só. Se você se interessar por esse assunto, tem muito material legal, inclusive no Canal Brasil. A gente usou muito o Canal Brasil pra estudar, então vocês podem ir lá no Canal Brasil que vocês vão encontrar muito conteúdo. E daí, gente, a gente entra agora nessa questão de valorização do cinema brasileiro, né? A gente tem tanto trabalho legal e a gente já viu então um pouco que realmente por falta de investimento, né, em produções nacionais, produções estrangeiras e principalmente norte-americanas tiveram um acesso muito fácil no Brasil, uma entrada muito fácil. Então, o público ficou muito acostumado, né, a ver produções norte-americanas, então se distanciou mesmo das produções nacionais, inclusive, né, que a gente estava conversando nos bastidores, Dani, muitas produções nacionais ainda têm dificuldade de entrar, de ir para os cinemas, de serem exibidas, de entrar sim. nos streamings, né? A gente pode citar exemplos, são muitos, né, gente? Mas exemplos recentes. Ângela, né, que é um filme que foi protagonizado pela Isis Valverde, que conta a história de uma socialite que foi vítima de feminicídio, foi morta pelo então companheiro. Não chegou a vir para São José dos Campos, no caso. Teve um filme lançado recentemente, baseado no livro da Clarice Lispector, né? A Paixão Segundo GH, que também não veio, pelo menos, para São José dos Campos. Em capitais, né? Por exemplo, São Paulo, provavelmente em alguma sala ou outra, mas é muito difícil. Eu lembro um filme que eu até vou indicar depois, Gabriel e a Montanha, também não chegou a passar aqui em São José dos Campos. E São José, né? A capital aqui do Vale, se não veio pra cá, quem dirá nas outras cidades aqui da nossa região, aí muito menos, né, Tami? Exatamente. E a gente tem aqui um dado de 2019, mas é que acaba sendo um case bem interessante pra gente poder comentar sobre esse assunto, né? A gente até pegou uma manchete aqui do Jornal Globo, né? Estreia de Vingadores Ultimato
em 80% das salas causa protesto de cineastas brasileiros, né? Então a gente teve aqui, né, gente, o filme, né, dos Vingadores Ultimato, ele ocupou mais de 2.700 das 3.300 salas do circuito cinematográfico e causou indignação de parte do setor audiovisual brasileiro, né? Então a gente teve aqui o jornalista, né, Anselmo Góes, ele escreveu assim que de Pernas pro Ar 3, com mais de 1 milhão de ingressos vendidos em 2 semanas, perdeu 300 salas do circuito, né? Então a gente vê aí, né, veio muita coisa, um filme norte-americano, aí o filme de Pernas pro Ar, que era uma produção nacional, tava tendo uma boa adesão do público brasileiro, perdeu todas essas salas, né? Então para um filme estrangeiro, né? Sim, a Marvel, né, gente, dominou, né, Tami? Assim, esse universo Marvel, né, tem muita bilheteria, né, arrecada milhões, né, então é um desafio, de fato. Gente, me julguem, né, eu já falei pra você, não é dos meus filmes favoritos, eu não... Filme, assim, de super-herói, entendo quem goste, não sei você também, mas não Cada um é tem mesmo... seu gosto, né? Eu entendo, claro, gente, tem sua qualidade, mas, assim, não vou ao cinema para assistir, me julguem. Não, mas tá certo, cada um tem seu gosto. Sim. E é importante que a gente tenha, né, cada um tenha seu espaço. Exatamente. Mas a gente acaba perdendo salas, né, pra um filme que tá vindo de fora, tem né? que valorizar o que é nosso. Se a gente não valorizar, né, a gente tem tanta dificuldade de conseguir chegar lá fora. Eu digo, não só os filmes, né, até atores, a gente vê atores brasileiros, atores latinos também, quando conseguem ir pra Hollywood, por exemplo, tem um papel secundário, é difícil aqueles que conseguem se destacar, despontar, sobretudo com as mulheres, né, tem esse preconceito, a latina, que ela é estereotipada, então, se não começar por nós, né, Tamires, a gente valorizar, é claro, tem algum filme, algum gênero que você pode não gostar, mas tenta pesquisar, tenta procurar, se não vem até você, porque muitas vezes os filmes não vêm até a gente, mas procura, né, tenta, poxa, vou dar uma chance, pesquisar o que tem de bom vindo aí no cinema nacional, né, e também fora da casinha, não é só, nada contra a gente, mas não é, cinema nacional não são só não é só Globo Filmes, né, também, tem muitos filmes independentes, muitos filmes, né, que aí exploram essa crítica social, enfim, que é inclusive um gênero que eu gosto bastante, né. Eu acho que o cinema tem esse dom e esse dever também, né, de fazer uma crítica social à nossa realidade. É muito importante. Procura. Muitas vezes não vem até você, mas dá essa chance, né, Tami? Pois é, e a gente tem a prova de quando, né, o nosso cinema fura a bolha, né? Então, por exemplo, o que Ainda Estou Aqui fez, também levando muitas pessoas, né, de outros países para salas de cinema, assim como a gente disse, né, Estados Unidos com mais de 700 salas exibindo o filme, arrecadando milhões lá fora. Então, no Festival de Veneza, a gente foi aplaudido de pé por 10 minutos, né? Assim, que orgulho, né, Tamires? Nosso cinema é bom, uma né, produção Dani? nossa, é muito bacana. Perfeito. A gente vai para mais um intervalo, mas fica por aí porque a gente ainda tem bastante coisa para falar para vocês sobre esse assunto. De volta com o Pode Ser pra gente dar algumas dicas pra vocês. E olha, gente, vale ressaltar que o Brasil é uma potência cinematográfica em ascensão, né? Muitas notícias sobre isso têm saído, muitos críticos têm falado. A Fernanda Torres foi um sucesso mundial, maravilhosa, né? Carisma, né? Mostrou dela toda a sua versatilidade, carisma, entregou tudo, né, Tami? Entregou tudo e mais um pouco. Walter Salles também cumpriu muito bem o papel dele, né? Contando essa história. E todas as pessoas, né, reunidas na produção desse filme, né, em contar a história da Eunice Paiva e de toda a família. Então, já é um marco, representando outras famílias, né, é muito importante. Demais, nosso cinema tá crescendo, lá fora e aqui também, né, Dani? Eu tô vendo que a gente tá mais apaixonado, as pessoas estão mais apaixonadas. Eu acho que esse Oscar deu um up, né, e também, muitas pessoas, claro, né, depois vão pesquisar mais sobre o cinema nacional, e a gente espera, né, não digo todo ano, né, vamos ser realistas aqui, mas a cada 3 anos, que seja, se a gente conseguir pelo menos uma indicação, né? Vamos começar humildes no começo, né, Tami? Mas tem cacife pra isso, gente. Tem total, é só o Oscar querer, né?
Exatamente. A gente falou do Walter Salles, né, Tami? O Walter Salles, inclusive, ele é um diretor que tem bastante entrada fora do país também, né? Mas não é só ele. Não vai dar pra gente falar de todos, né? Seria injusto, mas a gente destacou aqui alguns dos principais, né? A gente tem o Kleber Mendonça Filho, destacar aqui alguns dos filmes dele, Aquários e O Som ao Redor, filmes maravilhosos também, né, Tami? Inclusive já indiquei no Sessão Pipoca, quem tiver curiosidade. Tem o José Padilha, né? O José Padilha, ele também tem uma entrada aqui fora do país, ele fez, por exemplo, 7 Dias em Entebbe, ele fez a série O Mecanismo também, né? Tem aí várias produções, né, Tami? Perfeito. Vou citar mais alguns aqui para vocês, alguns cineastas para vocês ficarem de olho. Petra Costa, que é uma das minhas favoritas. Eu assisti Olhos de Ressaca, Helena, fiquei apaixonada. Tem um outro filme, né, que é um filme documental também que fez muito sucesso, que é o Democracia em Vertigem, né, que fala então do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que também, né, teve destaque no Oscar, né, gente? Sim, também levou essa. Muito bacana, vale muito a pena, né? Perfeito. É uma produção bastante interessante, né? Muito bem feita, né, Tamires? Demais. Bem dirigida. Outra cineasta que eu também quero falar aqui pra vocês é a Ana Miller. Elas aí que estão representando, né, Petra Costa, Ana Miller representando muito bem o cinema brasileiro feito por mulheres, né? Ela que veio com Que Horas Ela Volta, né, Dani? Que é um filmaço. Que você adora. Sim, é um filme muito bonito, um filme muito bacana que evidencia nessas diferenças sociais que existem aqui no país. Gente, é um outro filme também bastante forte, bastante emocionante, assim, né, o filme. Tem o Hector Babenco também, né, que dentre os destaques dele tem Carandiru, né, que é um filme que foi baseado, inclusive, no livro do Drauzio Varela, né, tem o Fernando Meirelles, né, gente, que é lembrado por Cidade de Deus. Ele também tem entrada no exterior, por exemplo, o filme Dois Papas, não ótimo filme, inclusive muito sensível, né, Tami? Foi dirigido pelo Fernando Meirelles também, e tem também uma nova geração que tá vindo aí, né? Demais. Muito bacana. Perfeito. Só pra gente fechar aqui, tem Laís Bodansky também, com Bicho de Sete Cabeças e muito mais, então outra mulher aí que tá fazendo bonito no cinema. Gael Arraes também, que fez o Alto da Compadecida, né? Um dos clássicos do nosso cinema, sou apaixonada por esse filme, acho que todo mundo é. E Viviane Ferreira também, que é a segunda mulher negra brasileira a dirigir um filme de longa-metragem, né? A primeira foi a Adélia Sampaio, então a gente tem Viviane Ferreira aí também fazendo bonito, e ela dirigiu Opaió 2, só pra citar aí pra vocês. Sim, eu quero só destacar o Felipe Gamarano Barbosa, gente, que é um diretor aí que ele fez alguns documentários. Um filme dele que eu gosto bastante é Gabriel e a Montanha, um filme que ele fez em homenagem, é baseado numa história real, né, em homenagem a um amigo dele, e tem um formato documental. Inclusive, ele usa ali pessoas que estiveram com o Gabriel, amigo dele já falecido. É um filme bastante sensível, muito interessante também, e que tá um pouco longe desse formato mais comercial, né, ou longe, né, do Globo Filmes, que acaba tendo um destaque maior, né, que se a gente pegar ainda tem as maiores bilheterias, mas o cinema vai além, né, gente? O Lobo Atrás da Porta é um bom filme brasileiro também, enfim, não dá pra gente falar todos. Não dá pra falar todos, tem muita coisa boa, né, Dani? Só pra citar rapidamente aqui, a gente tem Lisbela e o Prisioneiro, Bacurau, Eu Sei Que Vou Te Amar, Marte 1, As Boas Maneiras, O Menino e o Mundo, Eu Não Quero Voltar Sozinho, Estômago, né, Dani, que você adora. Exatamente, Estômago. São tantos títulos. Saiu 2, inclusive, gente. Tantos títulos maravilhosos, gente, vale a pena degustar o cinema brasileiro e se sentir representado também. Exatamente. Né, ia destacar mais um, Boi Neon, é um filme também com Juliano Casarré, muito interessante, brinca bastante com essa questão do papel do homem, da mulher, é muito legal, gente, vale muito a pena. É isso, Dani. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, pena que passa rápido, né? Passa rápido demais, quando a gente faz o que gosta, né, passa muito rápido. Gente, o nosso tempo já deu, já estourei aqui, então a gente fica por aqui e até uma próxima. Até mais!